Boa noite a todos. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que nos faz refletir não apenas sobre o trabalho daqueles que cuidam dos locais à noite, mas também sobre como certos lugares acabam sendo marcados por energias negativas, sejam forças ou entidades que preferem esses espaços, ou como você preferir chamar. Hoje, vamos mergulhar em uma experiência que talvez ofereça uma das várias explicações possíveis para entender o que acontece nesses locais. Portanto, já que estamos aqui, nos deixe acompanhar você em qualquer atividade que esteja realizando, ou, se preferir, relaxe um pouco, desconectando-se do estresse e da agitação do mundo lá fora. Melhor ainda, pegue sua bebida favorita e venha conosco para a Argentina, onde Ramon Menendez nos conta seu relato. Quando eu tinha 25 anos, a umas 5 quadras da minha casa, abriram um pequeno bar que rapidamente se tornou o ponto de encontro favorito dos jovens da região, incluindo meus amigos e eu. Frequentávamos esse lugar para aproveitar bons momentos. O bar tinha uma mesa de bilhar, e não havia sábado em que, por volta das 10 da noite, não estivéssemos lá jogando, conversando e nos divertindo, com algumas cervejas antes de irmos para a balada. Chamávamos isso de a prévia, o aquecimento para o resto da noite. Naquela época, eu já namorava a Camila, que hoje é minha esposa, e por sorte, ela nunca se opôs a que eu frequentasse o bar com meus amigos. Na verdade, ela também ia com suas amigas, e assim formávamos um grande grupo. O ambiente do lugar era incrivelmente agradável, apesar da simplicidade. Nunca houve brigas ou confusões, mesmo que muitos saíssem bastante bêbados. E o dono do bar estava indo muito bem financeiramente. Por isso, foi uma surpresa quando, em uma noite de sábado, chegamos lá como de costume e o encontramos fechado. Alguns dias depois, passei pelo local e ele continuava do mesmo jeito. Uma semana depois, o bar reabriu e todos pensamos que havia fechado para a reforma, já que o dono estava prosperando. Mas tudo parecia igual, exceto talvez a mesa de bilhar, que parecia ter trocado o tecido. Se antes era verde, agora estava azul. Só um detalhe que lembro vagamente, pois não sei ao certo a cor original, mas com certeza não era a mesma. As semanas seguiram como se nada tivesse acontecido, até que 2 semanas depois, o bar fechou novamente. Nessa altura, eu já tinha uma boa relação com o dono e seus 2 filhos, que trabalhavam no bar, então me senti à vontade para perguntar o motivo do fechamento repentino. Eles me disseram algo que achei um tanto estranho. Ramon, fala com meu pai, ele pode explicar melhor. Mas fica tranquilo, tudo está bem. Continuem vindo. Vamos garantir que vocês continuem se divertindo por aqui. Quem me disse isso foi Oscar, um dos filhos, que estava sozinho no bar naquele dia, limpando o lugar para mais uma noite. Naquela tarde, após sair do trabalho, passei novamente em frente ao bar. Não tinha a intenção de perguntar nada para não parecer invasivo, mas ao ver o dono por trás da janela, atendendo com tanto empenho, resolvi descer da bicicleta e entrar para cumprimentá-lo. Pedi uma cerveja e sentei em um dos bancos no balcão. Enquanto ele atendia os clientes, começamos a conversar. Depois de cerca de meia hora ali, me dei conta de que era um dia de semana e que talvez meus pais estivessem preocupados comigo. Agradeci ao Sr. Gonzalez, vamos chamá-lo assim, e disse que deveria ir, pois estavam me esperando em casa. Ele, com um sorriso, respondeu: "Vá tranquilo, te esperamos no sábado, como sempre." Suas palavras pareceram o momento perfeito para fazer a pergunta que estava em minha mente. Com um tom de brincadeira, comentei: "Claro, estarei aqui." "Bem, se vocês não fecharem de novo, né? Mas afinal, o que aconteceu? Está tudo bem? Por que vocês fecharam 2 vezes?" Lembro que o sorriso sumiu de seu rosto. Ele ficou sério por um instante, olhou para o chão e, após um momento de silêncio, me encarou com a mesma expressão séria, propondo algo que eu não esperava. "Seu nome é Ramon, certo? Preciso de alguém para ficar durante a madrugada cuidando do bar. Meus filhos não podem, porque vão para a universidade de manhã, e eu preciso cuidar da minha esposa que está doente. Mas não se preocupe, você só precisará ficar aqui depois que fecharmos o bar. Vamos embora e deixamos as chaves com você. Eu prometo que volto antes do meio-dia, e então você pode ir para casa. Inclusive, posso te dar uma carona de caminhonete para você não precisar voltar de bicicleta." Naquele momento, fiquei sem palavras.
Meu trabalho na época era apenas à tarde, então seria bom ter algo para fazer durante as madrugadas e ganhar um dinheiro extra. No entanto, precisei pensar melhor, pois tinha outras responsabilidades durante o dia, incluindo passar tempo com minha namorada, e não queria criar problemas no relacionamento. Disse a ele que queria me organizar primeiro e que daria minha resposta no dia seguinte. O Sr. Gonzales concordou e nos despedimos. Naquela noite contei para Camila sobre a oferta de trabalho que o Sr. Gonzales me havia feito. Eu esperava que ela se incomodasse pelo tempo que isso poderia nos afastar, mas em vez disso, ela disse algo que me pegou de surpresa. Você tem certeza de que quer aceitar esse trabalho? Você não ouviu o que falam sobre esse bar? Meu pai é amigo do dono e ele contou que o lugar é assombrado. As 2 vezes em que o bar fechou, lembra? Foi por causa disso. O dono até chamou um curandeiro para fazer uma limpeza no local, mas parece que nada mudou. Fiquei surpreso com o que ela disse, mas depois de alguns segundos, comecei a rir, disfarçando. Perguntei se ela realmente acreditava nessas histórias, porque na minha cabeça fantasmas não existiam, e esses curandeiros eram apenas pessoas que se aproveitavam dos outros. Camila ficou visivelmente chateada por eu ter rido, e com seriedade, me desafiou a aceitar o trabalho, dizendo que não se importava se ficássemos sem nos ver por um tempo. Ela queria que eu provasse que não tinha medo e depois contasse como foi a experiência. Para ser honesto, eu não quis dar o braço a torcer, e naquela mesma noite fizemos uma espécie de aposta sobre quem estava certo. No dia seguinte, passei no bar e disse ao filho do Sr. Gonzales que aceitava a proposta. Ele já sabia que seu pai havia me oferecido o trabalho e ficou contente com a minha resposta. Acertamos que eu começaria naquela noite após a meia-noite. Como era dia de semana, o bar fecharia cedo e eu ficaria sozinho. Eu estava animado, mas não conseguia parar de pensar no que Camila havia me contado sobre o lugar. Quando o Sr. Gonzales e seus filhos se despediram, disseram para eu me sentir à vontade. Se quisesse jogar bilhar, poderia fazer isso para o tempo passar mais rápido, e foi exatamente o que fiz. Peguei uma cerveja, comecei a jogar bilhar e estava completamente imerso no jogo quando, de repente, ouvi um som estranho. Antes que eu me esqueça, sou de Buenos Aires, Argentina. Acho que ainda não havia mencionado isso. Vivo em um bairro onde essas histórias de fantasmas, bruxas ou qualquer coisa parecida não são comuns, e talvez por isso eu não acreditasse nessas coisas. Mas, como a vida sempre nos surpreende, às vezes o que achamos ser apenas lendas se torna algo bem mais real do que imaginamos. Ouvi um som suave vindo de uma das janelas, como se alguém estivesse batendo de leve no vidro, tentando não chamar muita atenção. As cortinas estavam fechadas, então eu não conseguia ver o que havia do lado de fora. Já eram cerca de 4 da manhã, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi que talvez fossem meus amigos, já que além da minha namorada e da minha família, eu também havia contado a eles sobre o trabalho. A ideia de uma visita surpresa me deixou animado. Aproximei-me da janela e afastei a cortina, mas para minha surpresa, não havia ninguém. Ainda convencido de que era uma brincadeira dos meus amigos, peguei a chave e abri a porta, mas mais uma vez não encontrei ninguém. A rua estava tranquila, apenas alguns carros passando, e os motoristas me lançavam olhares curiosos. Nesse momento, senti um arrepio percorrer meu corpo, algo que me deixou desconfortável e sem explicação. Fiquei parado por mais alguns segundos, esperando que quem quer que fosse aparecesse, mas como ninguém surgiu, voltei para dentro e tranquei a porta. Quando me virei para a mesa de bilhar, senti um frio na espinha. As bolas que eu havia deixado espalhadas pela mesa estavam agora empilhadas em uma cruz perfeita. E o mais assustador, do lado em que eu estava jogando, a cruz parecia invertida. Fiquei paralisado, sem conseguir processar o que estava vendo. Olhei ao redor, tentando entender se havia alguém mais ali, mas isso era impossível. Eu tinha a chave, e o lugar estava vazio desde que o Sr. Gonzales e seus filhos foram embora. Não havia como alguém ter feito isso sem eu perceber. Desfiz a cruz, guardei as bolas e deixei a bebida de lado. Decidi lavar o rosto no banheiro, tentando afastar a sensação de que havia algo errado. O cansaço e a cerveja que eu havia tomado pareciam uma explicação razoável para o que eu tinha visto. No entanto, quando saí do banheiro e fui em direção à cozinha para fazer um café, ouvi novamente o som na janela. Mas desta vez a cortina havia se metido na janela.
Mas desta vez a cortina havia se mexido sozinha e eu pude ver o que estava do outro lado. Do outro lado do vidro havia uma mulher. Uma senhora muito velha e, com todo respeito, bastante feia. Minhas pernas começaram a tremer de medo e pela primeira vez na vida meu cérebro me dizia que o que eu estava vendo naquele momento era muito provavelmente uma bruxa. Se vocês tivessem presenciado o que eu vi, tenho certeza de que teriam pensado o mesmo. Com o coração acelerado, fui até a cozinha e me sentei, tentando digerir o que tinha acabado de acontecer, torcendo para que ela não fizesse mais barulho nem tentasse entrar. Minha mente racional tentava me acalmar, dizendo que era apenas uma senhora de rua que queria me assustar. Essa justificativa começou a me tranquilizar. Mas, de tempos em tempos, o medo retornava, imaginando que aquela mulher pudesse tentar invadir o bar. No entanto, eu me recusava a verificar se ela ainda estava lá. Felizmente, tinha trancado todas as portas e janelas. Só por volta das 6 da manhã tomei coragem para sair da cozinha. E só o fiz porque estava amanhecendo, o que me deu confiança. Para minha sorte, tudo estava em ordem, exceto pela cortina da janela, que continuava aberta, a mesma por onde aquela mulher havia espiado. O Sr. Gonzales chegou às 9 da manhã e me levou para casa como havia prometido. Durante o trajeto, fiquei repassando mentalmente o que havia acontecido e me perguntando se seria uma boa ideia contar a ele. Curiosamente, percebi algo estranho. Além do cumprimento inicial, ele não disse mais nada. Não perguntou como foi a noite e dirigia de forma tensa, como se estivesse esperando que eu não mencionasse o que tinha acontecido. Talvez fosse coisa da minha cabeça, mas ele parecia rezar para que o assunto não viesse à tona. Ele só voltou a falar quando chegamos à minha casa, despedindo-se rapidamente e me convidando para o próximo turno, à meia-noite. Quando entrei, cumprimentei minha família e fui direto para o quarto. Estava exausto e dormi assim que deitei. Acordei ao meio-dia, tomei um banho, almocei e segui com minha rotina. Naquela noite, quando voltei ao bar, ainda estava nervoso, mesmo tentando me convencer de que tudo o que havia acontecido antes não passava de uma peça pregada pela minha própria mente. Lá no fundo, eu sabia que não era bem assim. Para piorar, durante a tarde, quando falei com Camila por telefone, ela me perguntou como tinha sido a noite anterior. Respondi que tudo estava bem, guardando o orgulho e omitindo o que realmente se passava na minha cabeça. Como de costume, o Sr. Gonzales e seus filhos se despediram por volta da 1 da manhã. E lá estava eu, sozinho novamente. Dessa vez, optei por não beber nada além de água. Confesso que sentia um leve desconforto ao me aproximar da mesa de bilhar. Então, me sentei em um dos bancos do balcão assistindo a vídeos no celular, na tentativa de distrair minha mente. De vez em quando, levantava a cabeça para verificar o ambiente, e felizmente, nada parecia fora do lugar. Não havia mais batidas nas janelas ou cortinas se mexendo sozinhas. Contudo, em uma dessas olhadas, percebi algo que me causou arrepios. Havia um gato preto, completamente imóvel, sentado sobre a mesa de bilhar. Mal pude enxergá-lo no início, pois as luzes estavam apagadas naquela área, mas os reflexos dos meus próprios olhos captaram o brilho dos olhos do gato. Ele estava me encarando imóvel como uma estátua. Sem pensar duas vezes, me levantei do banco e corri direto para a cozinha. Não fazia a menor diferença se aquele gato havia entrado por alguma porta dos fundos ou se estava preso ali por acidente. Eu simplesmente não queria saber. Por mais que eu precisasse resolver aquilo e tirar o gato dali, eu também não podia ignorar o que tinha visto. Naquele momento, decidi ligar para Camila. Ela atendeu com uma voz preocupada, perguntando se estava tudo bem. Disse que me conhecia bem, sabia que algo tinha acontecido e me pediu para contar o que era. Mas, numa tentativa tola de disfarçar o medo, falei que só queria conversar um pouco. Era absurdo, afinal, como eu poderia estar com medo de um simples gato. Camila, no entanto, percebeu que havia algo errado, mas eu me recusei a admitir e continuei insistindo que estava tudo bem. Não vou mentir, eu estava com muito medo. Mas no fim das contas, como poderia confessar para ela que estava assustado por causa de um gato? Ou pior, contar o que realmente passava pela minha cabeça. Enquanto ainda falava com Camila, comecei a ouvir claramente o som de garras arranhando algo sólido. Não queria que minha namorada percebesse o que estava acontecendo,
Então inventei que precisava ir ao banheiro e desliguei a chamada, prometendo ligar de volta. Porém, a situação ficou ainda pior depois disso, porque o som dos arranhões aumentou de intensidade. No meio do pânico, tentei analisar a situação e percebi que o barulho vinha de outra parte do bar. A única explicação que encontrei foi que o gato estava arranhando alguma coisa, mas o medo me impediu de ir verificar. Sei que foi um erro. Depois que o barulho cessou e o silêncio tomou conta do lugar, interrompido apenas pelos carros que passavam na rua, criei coragem e saí da cozinha. Infelizmente eu não estava errado. Hoje, gostaria de ter me enganado, pois o som realmente eram arranhões, mas não como eu esperava. Eles estavam na mesa de bilhar. O gato já não estava mais lá, mas os arranhões eram enormes e profundos, impossíveis de terem sido feitos por aquele gato que eu tinha visto minutos antes. Então, quase como um flash, me lembrei de algo. O detalhe de que eles haviam trocado o tecido da mesa quando o bar reabriu, depois de ter ficado fechado por uma semana. Sem dúvidas, pensei, essa era a razão. Seja lá o que causou aqueles arranhões, já havia feito isso antes. Com medo e sem qualquer explicação para o que estava acontecendo, voltei correndo para a cozinha, esperando que o dia amanhecesse logo. Eu não sabia se o Sr. Gonzales me repreenderia quando chegasse, mas não consegui me conter. Assim que ele chegou, falei logo de cara que coisas estranhas estavam acontecendo no bar e que eu estava irritado por não terem me contado nada. Talvez por se sentir encurralado, ele finalmente foi sincero e me revelou o que estava acontecendo. Quando sua esposa ficou doente e nenhum médico conseguiu curá-la, eles recorreram a um curandeiro como último recurso, movidos pelo desespero. O curandeiro afirmou que a doença de sua esposa era resultado de um trabalho de bruxaria e que, para ela melhorar, precisariam devolver o mal a quem o causou. Ele não sabia quem era a pessoa responsável, mas desde que começaram a lidar com o curandeiro, coisas estranhas passaram a acontecer ao redor deles, incluindo no bar. Ele não entrou em detalhes sobre o que exatamente acontecia, mas disse que eles não tinham mais paz. Ele me contratou acreditando que, por eu não estar envolvido na situação, nada de ruim me aconteceria. Mas, como eu já contei, as coisas não saíram como ele esperava. Desde então, nunca mais voltei àquele bar. Quando contei toda a história para minha namorada e meus amigos, eles também deixaram de ir. No entanto, precisei procurar a ajuda de um curandeiro. Aquela bruxa, ou seja lá o que fosse, que vi, nunca deixou claro o que queria comigo. Mas ouvi muitas vezes uma mulher do lado de fora da minha janela, rindo e batendo no vidro. Eu nunca olhei. Fingia estar dormindo até que ela fosse embora, rindo o tempo todo, sem parar. Pouco depois, soube que a esposa do Sr. Gonzales havia falecido. O bar foi fechado para sempre após isso. Raramente vejo o Sr. Gonzales e seus filhos, e quando isso acontece, é como se fôssemos completos estranhos. Não sei como estão suas vidas agora, mas tenho certeza de que aquele bar, ou talvez o terreno, ficou amaldiçoado. Hoje, no local, há uma loja de roupas, mas nós nunca a visitamos, pois não temos interesse no que vendem. O que ninguém sabe é se coisas estranhas ainda acontecem por lá. Às vezes, pensamos que eventos paranormais pertencem apenas ao mundo dos que já partiram, daqueles que vagam em busca de algo, ou de seres que não pertencem a este plano. Mas o que acontece quando eventos inexplicáveis estão conectados a seres que vivem entre dois mundos? Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu aqui? Ficarei feliz em ler o que você pensa. Boa noite, Dom. Gostaria de contar uma experiência horrível que vivi. Em 2006, passei uma noite tranquila na casa de campo da minha família. Meus pais estavam viajando no fim de semana e pensei que seria a oportunidade perfeita para relaxar e curtir um pouco de sossego. A casa ficava isolada, cercada por vastos campos e uma floresta densa. Apesar de antiga e cheia de ruídos, ela sempre foi o nosso lar. Cheguei no fim da tarde com o sol lançando suas últimas luzes sobre os campos. Depois de estacionar o carro, respirei fundo, sentindo o ar puro do campo. Levei minhas coisas para dentro e tranquei a porta. Um sentimento de tranquilidade tomou conta de mim. Preparei um jantar simples e o saboreei na cozinha, observando a paisagem lá fora se escurecer. O céu assumiu um tom roxo profundo.
Até que a noite tomou conta de tudo. Acendi algumas luzes e me instalei na sala com um livro. Enquanto lia, comecei a ouvir sons estranhos. No começo, achei que fosse apenas a casa antiga, com seus estalos e rangidos. O vento do lado de fora agitava as árvores, e as janelas também faziam barulho. Mas logo notei um som mais específico, como passos sobre pedras. Fiquei imóvel, com o coração acelerado, tentando me convencer de que era apenas um animal ou coisa da minha cabeça. Voltei a focar no livro, mas a sensação de inquietação não passava. Os passos pareciam contornar a casa, ora parando, ora recomeçando. Deixei o livro de lado e me concentrei nos sons. Lá estava de novo, o som nítido de alguém andando do lado de fora. Levantei e fui até a janela, espiando por entre as cortinas, mas a escuridão não me permitia ver nada. Tentei me acalmar e decidi checar a porta dos fundos, só para ter certeza de que estava tudo certo. Ao andar pelo corredor, algo chamou minha atenção. Pegadas de lama iam da porta dos fundos até a sala de estar. Meu coração disparou. Alguém tinha estado dentro da casa. Verifiquei a porta rapidamente e, para meu espanto, ela estava trancada. Como essa pessoa entrou? Um arrepio percorreu minha espinha. Precisava me controlar e pensar rápido. Lembrei das câmeras de segurança instaladas ao redor da casa. Corri até o escritório. Minhas mãos tremiam enquanto ligava o monitor. As imagens começaram a aparecer na tela, mostrando vários ângulos da casa. No início, tudo parecia normal, apenas os campos vazios e a floresta escura. Porém, em uma das câmeras, vi algo que congelou meu sangue. Uma figura mascarada estava parada na borda da floresta observando a casa. Minha respiração falhou e cobri a boca com a mão. A figura estava lá, imóvel, como se fosse uma estátua, apenas observando. Troquei de câmera e lá estava novamente, agora mais próxima, caminhando na direção da casa. O pânico me envolveu. Peguei o celular tentando ligar para pedir ajuda, mas sem sucesso, não havia sinal algum. A casa de campo era completamente isolada. Eu estava só. Precisava pensar em como me proteger. Não podia simplesmente esperar que o intruso entrasse. Precisava de um plano. Verifiquei todas as portas e janelas, trancando-as para garantir que tudo estivesse seguro. Peguei uma lanterna de metal pesada, sentindo-me ligeiramente mais confiante ao segurá-la com força. Voltei para a sala, apaguei as luzes, esperando que isso dificultasse a visão de quem estivesse do lado de fora. Agachei-me atrás do sofá, espiando ocasionalmente para tentar avistar a figura mascarada. O silêncio da casa era quase absoluto, exceto pela minha respiração ofegante. O tempo parecia se arrastar, os minutos virando eternidade. Mantive os olhos no monitor de segurança, vendo a figura se aproximar mais e mais, até que, finalmente, chegou à porta dos fundos. Prendi a respiração, esperando que não conseguisse entrar. Para meu terror, a maçaneta começou a girar, e a porta foi aberta lentamente. Eu tinha certeza de que a havia trancado. Como essa pessoa conseguiu destrancá-la? A figura entrou, movendo-se de maneira silenciosa pela casa. Eu a via no monitor, caminhando em direção à sala. Precisava agir rápido. Lembrei-me de uma saída nos fundos do porão. Talvez, se conseguisse chegar até lá, poderia escapar e correr até a casa dos vizinhos para pedir ajuda. Movi-me devagar, rastejando pelo chão. Cheguei à porta do porão e, com cautela, a abri, torcendo para que não fizesse barulho. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O porão estava escuro e gelado. Toquei a parede em busca do interruptor, mas optei por não acender a luz. Agora, a escuridão era minha melhor aliada. Tateando as paredes, segui em direção à saída dos fundos. Subitamente, ouvi passos ecoando na escada do porão. O invasor estava me seguindo. Acelerei o passo, tentando ao máximo não fazer barulho. Ao alcançar a saída, girei a maçaneta com cuidado, mas ela não cedeu. Estava trancada por fora. Meu coração afundou. Estava preso. Ouvi os passos se aproximando e sabia que precisava me esconder rápido. No canto do porão, avistei um guarda-roupa antigo e me enfiei lá dentro, fechando a porta com o máximo de silêncio possível. Tentei controlar a respiração enquanto prestava atenção a qualquer som. A porta do porão rangeu ao ser aberta, e ouvi os passos entrando no cômodo. O invasor andava devagar, claramente à procura de algo, ou de mim. Segurei o fôlego, rezando para não ser descoberto. Os minutos arrastaram-se como horas.
até que os passos pararam bem em frente ao guarda-roupa. Pela pequena fresta da porta consegui ver a sombra da figura. Quando pensei que estava perdido, um estrondo vindo do andar de cima quebrou o silêncio. A figura congelou e, sem hesitar, virou-se rapidamente e correu de volta para o andar superior. Esperei, ouvindo até que os passos desapareceram. Fiquei escondido mais alguns minutos, que pareceram intermináveis. Quando tive certeza de que o invasor tinha ido embora, saí cautelosamente do guarda-roupa e subi as escadas de volta ao andar principal. O silêncio havia voltado, mas a sensação de estar sendo observado permanecia. Peguei o telefone e vi que o sinal havia retornado. Rapidamente liguei para a polícia e relatei o ocorrido. Eles chegaram pouco depois, revistaram a casa e os arredores, mas o invasor já tinha fugido há muito tempo. A polícia me disse que eu tive muita sorte de não ter sido ferido. Eles sugeriram que eu passasse a noite em outro lugar, e eu concordei sem pensar duas vezes. Arrumei minhas coisas e deixei a casa de campo sem olhar para trás. Aquela noite mudou tudo. Nunca mais consegui me sentir seguro naquele lugar. A imagem da figura mascarada me observando ainda me assombra. Aprendi a lição de nunca ignorar meus instintos e sempre estar alerta. Uma experiência que jamais esquecerei. Depois de meses dedicados ao trabalho, finalmente consegui tirar férias. Minha rotina como designer gráfico era intensa e raramente conseguia uma folga. Decidi me refugiar em um vilarejo tranquilo e distante da cidade. Aluguei um Airbnb para desfrutar da calma e da beleza natural do campo. O vilarejo era uma verdadeira joia, com ruas de paralelepípedos, casas antigas e moradores acolhedores. A casa que aluguei ficava à beira da vila, cercada por árvores e um jardim encantador. Era o lugar ideal para um retiro relaxante. Ao chegar, fui surpreendido ao perceber que as chaves da casa não estavam comigo. Revirei minha bolsa, pensando que as tinha perdido, mas elas não estavam lá. Liguei para o anfitrião, um senhor chamado Sr. Harris, que me garantiu que havia uma chave reserva escondida debaixo do tapete. Encontrei a chave e entrei na casa. O lugar era aconchegante, com piso de madeira, uma lareira de pedra e móveis antigos oferecendo uma atmosfera acolhedora e confortável. Após desfazer as malas, me instalei, ansioso por uma semana tranquila, longe do estresse. Quando a noite caiu, preparei-me para dormir. O silêncio do vilarejo era quase absoluto, dando a impressão de que o tempo havia parado. Já estava quase adormecendo quando um som baixo me despertou. Parecia que alguém estava tentando destrancar a porta da frente. Meu coração disparou enquanto tentava ouvir melhor. O barulho persistiu por alguns minutos antes de cessar. Levantei devagar e, na ponta dos pés, fui até a porta. Ao abrir, não havia ninguém lá fora. Verifiquei a tranca, garantindo que estava segura, e voltei para a cama tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de imaginação. O resto da noite transcorreu sem mais incidentes, mas meu sono foi agitado. Na manhã seguinte, saí para respirar o ar fresco, mas percebi que a chave reserva havia sumido. O pânico tomou conta de mim enquanto procurava ao redor da porta, mas a chave não estava em lugar algum. Tentei ligar para o Sr. Harris novamente, mas ele não atendeu. Resolvi deixar o incidente de lado e explorar o vilarejo para distrair a mente. O dia transcorreu de forma tranquila. Fui à padaria local, caminhei à beira do rio e conversei com alguns moradores, todos muito simpáticos. Ao retornar ao Airbnb, me senti mais relaxado. Mais tarde naquela noite, enquanto lia tranquilamente ao lado da lareira, algo me chamou a atenção. Sobre a mesa de centro, havia um bilhete amassado que eu certamente não tinha deixado lá. Com mãos trêmulas, abri o bilhete e li: "Estou te observando." Um arrepio correu pela minha espinha. Olhei ao redor da sala, desconfiado, mas não encontrei nada fora do normal. Mesmo assim, o desconforto permaneceu. Tranquei todas as portas e janelas, esperando manter qualquer ameaça do lado de fora. A noite foi perturbadora, cheia de sons estranhos. Sussurros suaves, passos e até o barulho de alguém tentando abrir a porta. Mas, sempre que verificava, não encontrava ninguém. Meus nervos estavam à flor da pele quando a manhã finalmente chegou. Ao levantar, encontrei outro bilhete no balcão da cozinha.
Você não pode se esconder. Um medo profundo tomou conta de quanto andava pela casa. Foi então que percebi estranhos símbolos vermelhos desenhados nas paredes e nos móveis, como se fossem parte de algum tipo de ritual. Um nó se formou no meu estômago. Tentei ligar novamente para o Sr. Harris, mas ele continuava sem responder. Pensei em partir imediatamente, mas o carro não dava sinal de vida e o celular também estava sem serviço. Me senti preso e completamente isolado. À medida que o dia avançava, minha ansiedade só aumentava. Quando a noite chegou, os ruídos recomeçaram, ainda mais altos e constantes. Podia ouvir passos pela casa, sussurros e até risadas baixas e sinistras. Me escondi no quarto, segurando uma faca de cozinha, lutando contra o sono e o medo. Sentia que estava à beira de perder a sanidade. Então, nas primeiras horas da madrugada, escutei um som no sótão. Tinha até esquecido que havia um sótão na casa. Com as mãos tremendo, subi as escadas estreitas e empurrei a porta que rangeu. O sótão era escuro, cheio de móveis empoeirados e caixas antigas. No canto, uma pequena luz piscava. Aproximei-me e encontrei um laptop com a tela ligada, exibindo uma transmissão ao vivo. Câmeras escondidas estavam espalhadas por toda a casa, e eu me via ali, sentado no sótão, com uma figura de pé atrás de mim. Virei-me desesperadamente, mas não havia ninguém. Um suor frio escorreu pela minha testa enquanto eu processava a terrível verdade. O Sr. Harris, o anfitrião, estava me vigiando o tempo todo. As câmeras revelavam imagens perturbadoras dele entrando na casa, deixando os bilhetes e pintando os símbolos nas paredes. Sem pensar duas vezes, peguei o laptop e saí correndo do sótão. Tranquei-me no quarto e finalmente consegui sinal no celular. Com a voz trêmula, liguei para a polícia e relatei o que estava acontecendo. Dentro de 1 hora eles chegaram, vasculharam a casa e encontraram mais câmeras ocultas, além de gravações assustadoras do Sr. Harris, que estava claramente planejando algo sinistro. Ele foi preso e eu fui levado para um lugar seguro. Nunca mais voltei àquele vilarejo. Até hoje as lembranças dessas férias me assombram. A experiência deixou uma cicatriz profunda, uma constante lembrança de que, por trás dos lugares mais encantadores, podem se esconder os segredos mais sombrios. Se estiver gostando dos relatos, deixe seu like. Esse simples gesto já ajuda demais meu trabalho. Obrigado. E vamos continuar. Alguns anos atrás, meus amigos e eu decidimos acampar em uma floresta afastada. Estávamos animados para nos reconectar e passar um tempo em meio à natureza. Era o começo do verão, e o clima estava ideal para um fim de semana longe da correria da cidade. O grupo era composto por mim, Noah, Megan e Oliver, amigos desde o ensino médio. Essa viagem era nossa chance de nos reunir após meses de rotinas agitadas. Arrumamos nossas coisas e partimos numa tarde de sexta-feira, em direção à floresta. O trajeto foi longo, mas a paisagem era de tirar o fôlego. Quanto mais nos afastávamos, mais altas se tornavam as árvores, com a luz do sol filtrando-se entre as folhas, criando um brilho suave e esverdeado. Finalmente chegamos à nossa área de acampamento, uma pequena clareira próxima a um riacho calmo. Montamos as tendas e acendemos uma fogueira, o ar impregnado pelo cheiro de pinheiros e terra molhada. Naquela primeira noite nos reunimos ao redor da fogueira, compartilhando histórias e assando marshmallows. As chamas dançavam, lançando sombras longas entre as árvores. Rimos bastante, recordando os velhos tempos. Tudo parecia perfeito, quase como se estivéssemos em um sonho. Depois de um tempo, exaustos pela longa viagem, decidimos nos recolher, ansiosos para explorar mais da floresta no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordei com o nascer do sol, que iluminava o acampamento com uma luz dourada. Notei que a tenda de Noah estava vazia. Inicialmente, achei que ele tivesse saído para uma caminhada ou para buscar água no riacho. Mas, à medida que o tempo passava e ele não retornava, a preocupação começou a crescer. "Onde será que Noah está?" perguntou Megan, com uma ponta de ansiedade na voz. Oliver sugeriu que nos dividíssemos para procurar por ele. Todos concordamos e partimos em diferentes direções, chamando por seu nome. Segui em direção ao riacho, um lugar onde costumávamos passar muito tempo no passado.
A floresta estava em silêncio, exceto pelo canto dos pássaros e o som suave das folhas ao vento. Ao me aproximar do riacho, algo chamou minha atenção. A mochila de Noah estava no chão, mas não havia nenhum sinal dele. Chamei por seu nome mais uma vez, sem resposta. Peguei a mochila e voltei para o acampamento onde Megan e Oliver já estavam, com expressões de preocupação. Você encontrou alguma coisa? Perguntou Oliver. Mostrei-lhes a mochila. Encontrei isso perto do riacho, mas Noah não estava lá. Decidimos nos aventurar mais fundo na floresta para procurá-lo. Marcamos o acampamento com fitas coloridas, na esperança de não nos perder, e seguimos mata adentro. Conforme caminhávamos, algo parecia diferente, como se a floresta estivesse viva. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor, e o ar ficou pesado e denso. Chegamos a uma clareira menor do que o acampamento, com um círculo de pedras no centro. Dentro do círculo, o chão estava completamente nu, como se nada jamais tivesse crescido ali. A sensação era perturbadora, mas continuamos a busca, chamando por Noah. O dia passou, e quando o sol começou a se pôr, ainda não tínhamos encontrado nada. Voltamos ao acampamento exaustos e cheios de medo. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Pertences começaram a desaparecer. A lanterna de Megan, o casaco de Oliver, até mesmo parte de nossa comida sumiu. Ouvíamos sons estranhos, sussurros no vento, passos que vinham de lugar nenhum. Ao cair da noite vimos o que parecia ser Noah à distância, mas ele parecia diferente, quase como uma sombra. Ele surgia por um instante e logo desaparecia na escuridão. Tentamos segui-lo, mas ele sempre escapava de nós. Na manhã seguinte estávamos ainda mais decididos a entender o que estava acontecendo. Lembramos de uma antiga lenda sobre a floresta. Histórias de pessoas que desapareciam sem deixar vestígios. A lenda dizia que a floresta era assombrada por espíritos que atraíam as pessoas e as mantinham aprisionadas para sempre. Decidimos investigar mais a fundo. Buscamos qualquer pista que pudesse esclarecer os estranhos eventos que nos cercavam. Foi quando encontramos marcas antigas nas árvores, símbolos misteriosos que não compreendíamos. Também descobrimos um caminho escondido, que parecia se aprofundar na floresta. Um trajeto que tinha uma aura antiga e proibida. Conforme seguimos por esse caminho, a floresta ao nosso redor ficou mais escura e fria. Sentíamos uma pressão esmagadora de medo, mas continuamos. O caminho nos levou até uma árvore gigantesca e antiga, com raízes retorcidas e galhos que se projetavam como braços esqueléticos. Em frente à árvore, escondida pela vegetação, havia uma pequena cabana de madeira. Aproximamo-nos com cautela. Quando a porta rangeu ao abrir, encontramos sinais de que alguém estivera ali recentemente, latas de comida vazias, uma cama improvisada e mais daqueles símbolos misteriosos gravados nas paredes. De repente, ouvimos um barulho atrás de nós. Viramos rapidamente e lá estava Noah, mas ele não era o mesmo. Seus olhos estavam vazios e ele se movia de forma rígida, como se fosse controlado por cordas invisíveis. Noah, é você? Perguntou Megan, a voz trêmula de medo. Ele não respondeu. Em vez disso, começou a andar em nossa direção, com movimentos bruscos e antinaturais. Nós recuamos, o pavor crescendo em nossos corações. Foi nesse momento que compreendemos. A floresta o havia tomado, e Noah não era mais o amigo que conhecíamos. Corremos de volta ao acampamento com a mente em caos. Sabíamos que precisávamos sair daquela floresta antes que ela nos tomasse também. Arrumamos nossas coisas às pressas, o coração acelerado, mas quando estávamos prestes a partir, os sussurros voltaram mais próximos dessa vez. Não ousamos olhar para trás. Corremos pela floresta, seguindo as fitas que havíamos amarrado nas árvores. A própria floresta parecia tentar nos impedir. Galhos agarravam nossas roupas e raízes pareciam querer nos derrubar, mas continuamos sem parar. A sensação de que a floresta estava se fechando ao nosso redor era sufocante. Finalmente, rompemos a barreira das árvores e chegamos ao carro. Pulamos dentro dele e Oliver rapidamente ligou o motor. À medida que nos afastávamos, vimos Noah parado à beira da floresta, seus olhos vazios fixos em nós. Não paramos até estarmos a quilômetros de distância, de volta à segurança da cidade. Desde então nunca mais falamos sobre aquela viagem. A floresta nos tirou algo que nunca poderemos recuperar. Fomos para lá em busca de reconexão e de um tempo na natureza,
Mas saímos de lá para sempre mudados, assombrados pelas memórias do que perdemos. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal. Vai ser um prazer ter a sua companhia para os próximos vídeos também. Vamos continuar. Trabalhar até tarde no escritório já fazia parte da minha rotina. O Sr. Davis, meu chefe, sempre valorizava meu empenho e frequentemente me confiava tarefas importantes, chamando-me de a espinha dorsal da empresa. Meus colegas eram legais, mas tinham suas vidas para voltar após o expediente, enquanto eu, por algum motivo, apreciava a paz do escritório vazio. Naquela noite, fui o último a sair mais uma vez. O escritório, localizado no 10º andar de um prédio no centro da cidade, oferecia uma vista impressionante das luzes noturnas, embora solitária. Enquanto teclava sem parar, o único som era o leve zumbido do ar-condicionado e o clique das teclas. As sombras alongadas criadas pelas luzes baixas faziam o lugar parecer um tanto sinistro. Havia uma pilha de relatórios e e-mails a serem enviados, e a sensação de trabalho interminável me cercava. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, algo parecia estranho. O escritório, que normalmente transmitia uma sensação de rotina e previsibilidade, agora parecia pesado, quase sufocante. O silêncio era absoluto, mas carregado de algo indefinível. De repente, ouvi um som. Era sutil, como um leve baque, mas no silêncio da noite ficou claro. Meu coração disparou. Olhei ao redor, tentando ver algo ou alguém, mas o lugar estava vazio. Pensei que pudesse ser o prédio se acomodando ou o vento. Voltei ao trabalho, mas o desconforto não passou. Alguns minutos depois, o som voltou, mais alto desta vez. Passos, lentamente ecoando pelo corredor. Quem poderia estar lá àquela hora? Todos já haviam saído há horas. Levantei-me com o coração acelerado e fui até a porta. O corredor estava escuro e as luzes dos sensores de movimento não se acenderam. Espiei para fora e não vi nada. As luzes permaneceram apagadas, indicando que, pelo menos oficialmente, não havia ninguém por ali. Suspirei de alívio, mas ainda estava cauteloso. Quando me virei para voltar à minha mesa, algo chamou minha atenção. Uma sombra se movia ao final do escritório. Meu sangue gelou. Alguém estava ali. Abaixei-me rapidamente atrás da mesa, sentindo meu coração batendo forte no peito. Os passos lentos e metódicos se aproximavam. Peguei meu telefone e, sussurrando, liguei para a emergência explicando minha situação. A atendente me garantiu que a polícia estava a caminho, mas levaria alguns minutos para chegar. No silêncio sufocante, cada minuto se arrastava como se fosse uma eternidade. Agachado atrás da mesa, mal conseguia respirar. Os passos ficavam cada vez mais próximos. A sombra movia-se ao longo das paredes, se aproximando. Eu sabia que precisava ficar quieto, não podia me deixar ser descoberto. O escritório, um lugar que sempre transmitia segurança, agora parecia uma armadilha. A sombra parou bem diante da minha mesa. A poucos centímetros de mim, vi um par de sapatos desgastados e sujos. Minhas mãos tremiam e meu coração batia tão rápido que eu temia que o intruso pudesse ouvi-lo. Rezei para que ele não me encontrasse. De repente, um estrondo alto ecoou pelo escritório. O intruso havia derrubado uma cadeira e murmurava baixinho, claramente frustrado. Ele começou a vasculhar o local, abrindo gavetas, procurando algo. Permaneci escondido, apertando meu telefone, aguardando desesperadamente pela chegada da polícia. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ouvi o som das sirenes. O intruso também ouviu e começou a agir de forma frenética, correndo em direção à porta. Mas já era tarde demais. A polícia havia chegado. Fiquei em silêncio até ouvir as vozes dos policiais ordenando que o intruso parasse. Lentamente, levantei-me, com as pernas trêmulas, e vi os oficiais algemando o homem. Ele estava desorientado, com os olhos selvagens. Quando o levaram embora, finalmente senti uma onda de alívio tomar conta de mim. Um dos policiais se aproximou e perguntou se eu estava bem. Ainda abalado, apenas assenti e comecei a explicar o que havia acontecido. Eles me informaram que o intruso era um criminoso procurado, foragido há semanas. Ele invadiu o prédio em busca de um esconderijo. O escritório estava um caos, mas eu estava a salvo.
A polícia me garantiu que ficariam até que tudo estivesse sob controle. Agradeci, sentindo uma mistura estranha de gratidão e um medo que ainda persistia. O lugar onde eu sempre encontrava paz e tranquilidade, o escritório vazio, havia se transformado em um cenário de terror. Enquanto eu juntava minhas coisas para ir embora, não conseguia deixar de pensar em como estive tão próximo do perigo. As janelas enormes que antes me ofereciam uma bela vista da cidade, agora pareciam ameaçadoras. Percebi que nunca mais ficaria até tarde no escritório. O que antes era dedicação ao meu trabalho, havia se transformado em uma cautela constante. Ao finalmente sair para o ar fresco da noite, respirei fundo. O alívio por estar vivo se misturava à determinação de nunca mais abaixar a guarda. Já fazia algumas semanas que eu havia me mudado para o novo apartamento. Era um prédio alto, moderno e elegante, com uma vista incrível do horizonte da cidade. Meu nome é Lucas, e desde que terminei a faculdade moro sozinho. Esta era a primeira vez que eu tinha um lugar que realmente pudesse chamar de meu, e a sensação de liberdade era empolgante. Após um longo dia de trabalho, cheguei ao apartamento exausto. Tudo o que eu queria era relaxar um pouco, talvez assistir a um filme e descansar. Estava no 15º andar, e a vista das luzes da cidade à noite sempre me trazia uma paz inexplicável. Guardei minhas coisas, troquei de roupa e me joguei no sofá com uma tigela de pipoca. Mal tinha começado a assistir ao filme quando ouvi leves batidas. No começo, pensei que fosse parte da trilha sonora, mas o som continuava, mesmo quando não havia nada no filme. Pausei para prestar atenção e percebi que as batidas vinham da porta da frente. Um desconforto sutil se instalou, mas logo pensei que poderia ser algum vizinho ou alguém que se confundiu de porta. Fui verificar pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Dei de ombros, talvez fosse apenas uma brincadeira ou a pessoa já tivesse ido embora. Voltei ao sofá e dei play no filme. Alguns minutos se passaram e as batidas recomeçaram, desta vez mais fortes e insistentes. Um calafrio percorreu minha espinha. Fui novamente até a porta, olhei pelo olho mágico, mas ainda não havia sinal de ninguém. Fiquei parado por alguns instantes, minha mente disparando com todas as possibilidades. Será que era apenas uma brincadeira? Ou alguém queria me assustar? Decidi ignorar e voltei para o sofá, mas as batidas não paravam. Pior ainda, começaram a se mover ao redor do apartamento. Primeiro na porta, depois parecia que vinham das paredes e, em seguida, do teto. Era como se algo estivesse dentro do apartamento, batendo nas superfícies ao meu redor. Meu coração começou a bater mais forte. Eu precisava entender o que estava causando aquele som. Peguei uma lanterna na gaveta da cozinha e me preparei para checar o apartamento inteiro. Comecei pelo quarto, iluminando cada canto e abrindo os armários, mas nada apareceu. Fui até o banheiro, olhei atrás da cortina do chuveiro, embaixo da pia, mas ainda assim não encontrei nada. Enquanto atravessava o corredor, lembrei de algo que o senhorio havia mencionado durante a visita ao apartamento. Ele havia falado de um depósito antigo no porão, que se conectava ao apartamento por um túnel de manutenção esquecido. Disse que estava trancado e que quase nunca era usado, mas a lembrança me causou um arrepio. Resolvi descer até o porão. Se houvesse uma forma de alguém entrar no apartamento, certamente seria por aquele túnel. Peguei minhas chaves e entrei no elevador. A descida para o porão parecia demorar uma eternidade. À medida que descia, o ar ficava mais frio e pesado. Quando as portas se abriram, me vi em um porão mal iluminado. O depósito ficava no fim de um corredor estreito. Caminhei devagar, com a luz da lanterna abrindo caminho na escuridão. As paredes estavam cobertas de canos velhos e teias de aranha, e o cheiro de mofo era intenso. Por fim, cheguei à porta do depósito. Era uma porta de madeira robusta, com uma fechadura enferrujada. Tentei girar a maçaneta e, para minha surpresa, ela cedeu. A porta abriu com um rangido, revelando um espaço escuro, repleto de móveis antigos e caixas empilhadas. Entrei no depósito movendo a lanterna de um lado para o outro. No canto mais distante, avistei a entrada do túnel de manutenção. Era uma passagem estreita e escura, que parecia não ter fim. Eu sabia que precisava verificar se estava tudo seguro. Caminhei em direção ao túnel, cada passo ecoando no silêncio da sala. Quando cheguei à entrada, percebi que a porta do túnel estava entreaberta.
Meu coração bateu mais rápido enquanto eu a empurrava e iluminava o interior. O túnel estava vazio, mas uma corrente de ar frio soprava de dentro, a lanterna iluminando fracamente as paredes ao meu redor. Quanto mais avançava, mais o ar se tornava gelado. Eu conseguia ouvir minha respiração ecoando alta e descompassada naquele espaço apertado. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente alcancei o fim do túnel. Havia uma porta ali, semelhante à que dava acesso ao porão. Empurrei-a e entrei em uma pequena sala cheia de antigos equipamentos de manutenção. Olhei ao redor, buscando qualquer pista de que alguém pudesse ter passado por ali. Foi então que ouvi as batidas novamente, dessa vez, bem atrás de mim. Girei bruscamente com o feixe da lanterna tremendo, mas não havia ninguém. Não perdi tempo. Saí da sala rapidamente e tranquei a porta com cuidado. Caminhei de volta pelo túnel, com os nervos à flor da pele. Quando finalmente emergi no porão, tranquei a porta do depósito e corri para o elevador. Ao retornar ao meu apartamento, as batidas haviam cessado. O silêncio que restou era quase mais perturbador do que o próprio som. Verifiquei todas as trancas e janelas, garantindo que tudo estava seguro. Mesmo assim, a sensação de que eu não estava sozinho persistia. Tentei me convencer de que era apenas o meu medo falando. Sentei-me no sofá, tentando acalmar o coração acelerado. As luzes da cidade que antes me traziam conforto, agora pareciam frias e distantes. Eu sabia que não seria capaz de relaxar ou dormir após tudo aquilo. A ideia de alguém conseguir acessar o meu apartamento por meio do túnel era aterrorizante. Passei a noite em claro, atento a qualquer som. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas, senti um leve alívio. O amanhecer sempre trazia uma sensação de segurança. No entanto, sabia que precisava conversar com o senhorio sobre a necessidade de trancar o depósito e o túnel. A experiência me deixou abalado, mas também mais atento. Viver sozinho tem suas vantagens, mas também significa que eu sou o único responsável pela minha segurança. A cidade esconde mistérios e perigos, e eu havia acabado de topar com um deles. Esperava nunca mais ter que enfrentar algo semelhante. Se chegou até o final desse relato, deixe um comentário falando qual o horário que você está assistindo. Bem, vamos para o próximo. Sempre tive uma ligação muito forte com minha família, principalmente com meu irmão, David. Nós crescemos juntos, compartilhando brincadeiras e, mais tarde, até acabamos trabalhando na mesma profissão. David também é caminhoneiro, assim como eu. Costumamos trocar histórias sobre nossas longas viagens, sobre o que vemos nas estradas e as figuras estranhas que cruzam nosso caminho. Mas há uma história que eu nunca tive coragem de contar a ele. Ela aconteceu em uma noite solitária na estrada e até hoje me persegue. David e eu temos um hábito. Todas as noites nos ligamos, não importa o quão longe um esteja do outro. É a nossa maneira de manter a conexão, mesmo com a distância. Naquela noite acabei de desligar o telefone após falar com David. Ele estava estacionado em um ponto de descanso, seguro e tranquilo. Eu, por outro lado, continuava dirigindo, com a estrada se estendendo à minha frente como se nunca fosse acabar. A noite estava muito escura, e apenas os faróis do caminhão quebravam a escuridão densa. A rodovia estava completamente vazia, apenas uma longa faixa de asfalto sem qualquer sinal de vida. O som do motor era minha única companhia, e o ar fresco do ar-condicionado contrastava com o frio lá fora. O rádio tocava baixinho uma música country sobre corações partidos e sonhos desfeitos. Lancei um olhar rápido para o relógio no painel. Já passava da meia-noite. Enquanto dirigia, percebi uma sombra ao lado da estrada. No início, pensei que fosse um animal, talvez um cervo, mas ao me aproximar, notei que era uma pessoa. Estava parada, logo além do alcance dos meus faróis. Reduzi a velocidade pensando que talvez precisasse de ajuda. Nessas rodovias desertas, não é incomum encontrar caroneiros ou motoristas em apuros. Encostei no acostamento e abaixei a janela para entender melhor a situação. Você precisa de ajuda? Perguntei, mas a figura continuava parada, imóvel na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei não pensar nisso. Talvez estivesse assustada ou em estado de choque. Peguei a lanterna no porta-luvas e saí do caminhão.
O ar noturno estava frio e parado, e o único som que ouvia era o estalar das pedras sob minhas botas. Apontei a lanterna para a pessoa, e foi aí que o vi com clareza pela primeira vez. Era um homem, suas roupas estavam esfarrapadas, o rosto pálido e abatido, com olhos arregalados que me encaravam, vazios. "Você está bem?" Perguntei de novo, mas ele não reagiu. Apenas permaneceu ali, parado. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Algo não estava certo. Decidi voltar ao caminhão e ligar para pedir ajuda. Quando me virei para retornar, ouvi um farfalhar atrás de mim. Girei rápido, o feixe da lanterna tremulando. O homem havia desaparecido. Meu coração disparou enquanto eu tentava iluminar a área com a lanterna. Não havia sinal dele. Era como se tivesse evaporado no ar. Corri de volta para o caminhão e tranquei as portas. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o telefone para ligar para David. "Oi, o que houve?" David atendeu, sua voz alegre como sempre. "David, acabei de ver algo muito estranho." Falei, tentando manter a calma. Tinha um homem parado na beira da estrada, mas agora ele sumiu. "Talvez ele só tenha ido embora", sugeriu David. "Você sabe como as pessoas são. Elas se assustam e fogem." Pode ser", concordei, embora não estivesse convencido. Havia algo de muito estranho naquele homem. Decidi que era melhor continuar dirigindo até o próximo ponto de descanso. Eu precisava sair da estrada e organizar meus pensamentos. Enquanto eu dirigia, não conseguia me livrar daquela sensação inquietante de que estava sendo observado. Cada sombra à beira da estrada parecia ganhar vida, e qualquer pequeno som me fazia sobressaltar. A rodovia, que costumava ser tão familiar e monótona, de repente se tornava ameaçadora, quase desconhecida. Eu me pegava constantemente verificando os espelhos, meio esperando ver o homem novamente. Depois de um tempo que pareceu se arrastar por horas, avistei as luzes de um ponto de descanso à frente. Estacionei o caminhão, sentindo um alívio imediato pelas luzes e pela presença de outras pessoas. Decidi que passaria a noite ali. Subi para a cabine de descanso, tranquei as portas com cuidado e fechei as cortinas. Me deitei no escuro, tentando acalmar meu coração ainda disparado. Os sons do ponto de descanso, o zumbido de motores à distância, passos ocasionais e vozes baixas, me reconfortavam. Era bom lembrar que eu não estava sozinho. Mas justo quando começava a relaxar, ouvi um batido leve na janela. Meu coração disparou novamente. Fiquei imóvel, apenas ouvindo. O batido continuou, lento, como se fosse intencional. Peguei a lanterna e a apontei para a janela. Não havia nada. Deitei-me outra vez, com a lanterna firmemente agarrada na mão. Mal consegui dormir naquela noite, a mente se perdendo entre o medo e a confusão. Na manhã seguinte liguei para David e contei tudo. Ele ouviu em silêncio e após alguns segundos disse: "Talvez tenha sido sua imaginação. Passar muitas horas na estrada pode mexer com a cabeça." "Talvez", respondi, mas no fundo sabia que o que vi era real. Eu ainda podia visualizar os olhos vazios daquele homem me encarando, e o som do farfalhar quando ele desapareceu ainda ecoava em minha mente. Nunca mais o vi, mas aquela noite mudou algo em mim. A estrada, que antes simbolizava liberdade e aventura, agora parecia assombrada e perigosa. David e eu continuamos a compartilhar nossas histórias, mas essa eu guardo para mim. É um lembrete de que, não importa o quão familiar a estrada pareça, sempre há algo nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Bernardo e eu estávamos juntos há 5 anos. Nosso relacionamento era sólido, construído em uma base de confiança e amor. Ambos tínhamos uma paixão pelas montanhas e, com frequência, sonhávamos em passar um fim de semana relaxante em uma cabana isolada. Então, quando Bernardo encontrou uma cabana encantadora para alugar nas montanhas, ficamos animados. Parecia ser o refúgio romântico ideal, longe do caos da vida urbana. A viagem até a cabana foi deslumbrante. As estradas serpenteavam entre árvores altíssimas, cujas copas formavam um dossel sobre nós. O ar fresco e limpo era uma mudança revigorante comparado à poluição da cidade. Quando finalmente nos aproximamos da cabana, fomos recebidos por uma construção rústica e charmosa no meio das árvores.
Parecia ter saído diretamente de um conto de fadas. Era perfeita, exatamente como imaginávamos. A sala de estar aconchegante com lareira, uma cozinha pequena, mas funcional, e um quarto acolhedor eram tudo o que precisávamos. Mas o que realmente despertou nossa curiosidade foi o antigo sótão, que parecia ter sido congelado no tempo. O proprietário havia nos avisado para não entrarmos no sótão, alegando que era inseguro e repleto de coisas velhas. Mas Bernardo e eu somos naturalmente curiosos e não conseguimos resistir à tentação de explorar todos os cantos da nossa nova casa temporária. Após desfazermos as malas e nos acomodarmos, decidimos dar uma olhada no sótão. A entrada era uma portinha barulhenta no final de um corredor estreito. Empurramos a porta e fomos recebidos por um forte cheiro de mofo. O ambiente era escuro, iluminado apenas por uma pequena janela que deixava entrar um fio de luz. Partículas de poeira flutuavam no ar, dando ao lugar uma atmosfera um tanto enigmática. Dentro do sótão, encontramos móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Havia cadeiras de madeira com detalhes entalhados, uma cadeira de balanço que rangia ao menor toque e um guarda-roupa grande que parecia nos observar. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi um espelho antigo. Era enorme, com uma moldura dourada ornamentada, marcada pelos anos. A superfície do espelho estava embaçada, dificultando ver nossos próprios reflexos. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, a sensação estranha que o sótão nos causou parecia não nos deixar. O silêncio das montanhas era profundo, quase opressor, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas lá fora. Quando estávamos prestes a pegar no sono, ouvimos um som abafado vindo do sótão. Parecia o som de passos, lentos e deliberados. Bernardo e eu trocamos olhares de preocupação. Decidimos investigar, esperando que fosse apenas nossa mente pregando peças. Pegamos uma lanterna e subimos novamente até o sótão. Mas ao abrir a porta, tudo estava no lugar. Os móveis não haviam se mexido, e o espelho ainda refletia o feixe da lanterna. Voltamos para a cama tentando nos convencer de que não era nada. No entanto, os sons persistiram. Cada vez que verificávamos, encontrávamos o cômodo vazio, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, acordamos exaustos. Nossos sonhos haviam sido perturbados por pesadelos intensos. No meu sonho, eu me via no espelho, mas o reflexo não correspondia à realidade. Meus olhos estavam ocos e meu sorriso distorcido, como se eu não fosse eu mesma. Bernardo teve sonhos parecidos e ambos começamos a sentir um desconforto crescente. Decididos a entender o que estava acontecendo, começamos a pesquisar sobre a cabana. Descobrimos que há muitos anos ela pertencia a uma família que desapareceu de forma misteriosa. Os moradores locais cochichavam sobre segredos sombrios e eventos estranhos, mas ninguém conhecia a história completa. Quanto mais investigávamos, mais convencidos ficávamos de que o espelho era a peça central de tudo. Naquela noite, enquanto relaxávamos na sala, ouvimos novamente os passos, mas dessa vez mais altos e intensos, ecoando pela cabana. Decidimos encarar o que quer que estivesse acontecendo no sótão. Armados com uma lanterna e uma determinação renovada, subimos as escadas pela última vez. Quando entramos no sótão, algo novo chamou nossa atenção. O espelho estava emitindo um brilho fraco. Nos aproximamos com cuidado e assim que nos posicionamos em frente a ele, nossos reflexos começaram a se distorcer, mudando de forma diante dos nossos olhos. Vimos a família que um dia viveu ali. Uma mãe, um pai e 2 crianças. Seus rostos estavam marcados pela tristeza e pelo medo. Então, algo estranho aconteceu. Seus reflexos começaram a se mover de forma independente de nós. Eles estenderam as mãos, pressionando-as contra o vidro, como se estivessem tentando escapar. De repente, o ambiente ficou gelado, e o ar ao nosso redor parecia mais denso. Sussurros suaves, quase lamentos, começaram a encher o cômodo. A superfície do espelho ondulou como se fosse feita de água, e sentimos uma força nos puxando em sua direção. Tentamos recuar, mas nossos pés pareciam colados ao chão. Os sussurros ficaram mais altos, e os rostos da família se contorciam de dor. Estavam presos ali, com o espelho como sua prisão. Desesperados para ajudá-los, estendemos nossas mãos e tocamos o vidro.
Uma onda de choque atravessou nossos corpos e o cômodo girou ao nosso redor. Quando voltamos a nós, estávamos deitados no chão do sótão. O espelho estava em pedaços, espalhados ao nosso redor. O ar pesado desapareceu e o ambiente ficou incrivelmente silencioso. Com as mentes atordoadas, descemos as escadas, tropeçando enquanto arrumávamos nossas coisas apressadamente. Saímos da cabana sem olhar para trás. Enquanto dirigíamos para longe, a sensação de que havíamos escapado de algo terrível permanecia conosco. O espelho estava destruído, mas o que vivemos naquela noite nos marcaria para sempre. Nunca mais falamos sobre o ocorrido, mas os passos que ecoavam e os rostos tristes no espelho ficaram gravados em nossas mentes, lembrando-nos de que alguns lugares guardam segredos sombrios. Trabalho no posto de gasolina há 3 anos. É um lugar pequeno onde apenas eu e mais uma pessoa fazemos o turno juntos. Meu colega de trabalho, James, é como um irmão mais velho para mim, sempre cuidando de mim, e compartilhamos histórias para passar o tempo. Nosso posto fica em uma estrada tranquila, cercada por uma floresta densa e escura. A maioria das noites é calma, com poucos clientes parando para abastecer ou comprar algo rápido. Uma noite James ligou dizendo que estava doente e eu teria que trabalhar sozinho. Era uma noite gelada, com o vento uivando entre as árvores. O posto estava em total silêncio, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim por estar ali sozinho. A escuridão lá fora parecia ainda mais espessa do que de costume, e as sombras das árvores dançavam como figuras ameaçadoras. Para me distrair, comecei a organizar as prateleiras e limpar o balcão. O tempo parecia arrastar-se, como se o relógio se recusasse a avançar. Por volta da meia-noite, ouvi o som de pneus sobre o cascalho, e isso me fez pular. Olhei pela janela e vi um sedã antigo desgastado. O motorista não saiu, apenas ficou sentado observando o posto. Respirei fundo e saí para verificar. O ar frio cortava minha pele enquanto eu me aproximava. "Precisa de ajuda?" Perguntei, tentando manter a voz firme. O homem no carro virou a cabeça lentamente em minha direção. Seu rosto estava pálido e abatido, com olheiras profundas. Ele acenou levemente, mas não disse nada. Fui até a bomba e percebi que ele nem tinha saído para pegar a mangueira. Ele apenas ficou sentado, me observando. "Precisa de gasolina?" Insisti. Mais uma vez ele acenou, finalmente abrindo a porta do carro. Quando saiu, vi que usava um casaco sujo, com roupas visivelmente velhas e desgastadas. Seus movimentos eram lentos, quase como se estivesse em transe. Ele me entregou uma nota amassada, murmurando algo que eu não conseguia entender. Peguei o dinheiro e comecei a encher o tanque. Durante todo o tempo, o homem ficou parado ao lado do carro, me observando sem piscar. À medida que o combustível fluía, o desconforto dentro de mim aumentava. O olhar dele era fixo e vazio, e a sensação de que algo estava errado só crescia. Quando o tanque ficou cheio, ele não se moveu para pegar a mangueira. Tive que fazer isso por ele. "Tenha uma boa noite", falei, apressando a despedida. Ele não respondeu. Simplesmente voltou ao carro e foi embora sem dizer uma palavra. Voltei para dentro, trancando a porta imediatamente atrás de mim. Meu coração batia rápido. Tentei me concentrar nas minhas tarefas para me acalmar, mas a sensação de desconforto não foi embora. O vento lá fora parecia cada vez mais forte e as sombras dentro do posto pareciam mais densas. A imagem dos olhos sem vida daquele homem continuava fixa na minha mente. As horas se arrastavam e o relógio finalmente marcou 3 da manhã. Eu estava contando os minutos para o fim do turno, quando as luzes começaram a piscar e de repente tudo ficou escuro. O posto foi mergulhado em uma completa escuridão e meu coração disparou. Peguei a lanterna que estava embaixo do balcão e a liguei. O feixe de luz cortava a escuridão, mas parecia que as sombras ao redor se aproximavam cada vez mais. Verifiquei o disjuntor, mas estava tudo em ordem. Talvez a tempestade que se formava lá fora tivesse causado o apagão. Tentei ligar para James, mas o celular estava sem sinal. Eu estava completamente sozinho no escuro, com apenas a luz da lanterna para me acompanhar. Enquanto voltava para o balcão, ouvi passos do lado de fora, no cascalho. Apontei a lanterna para a porta, mas não vi nada.
O vento lá fora uivava, amplificando a sensação de ameaça. Um pavor crescente tomou conta de mim. Eu não via ninguém, mas sentia que não estava sozinho. Fiquei atrás do balcão, onde me sentia um pouco mais seguro. Os minutos passaram, lentos como horas. Então, os passos retornaram, agora mais próximos. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a lanterna. Foi então que ouvi um leve toque no vidro da porta. Lentamente, virei o feixe de luz para a entrada, e ali, com o rosto pressionado contra o vidro, estava o homem do carro. Seus olhos estavam arregalados e sua boca distorcida em um sorriso sinistro. Meu coração disparou. Ele continuava parado, me encarando, sem se mover. Eu recuei lentamente, torcendo para que ele fosse embora, mas ele não saiu. Começou a bater na porta e as batidas ficavam cada vez mais fortes. Eu me sentia preso, sem ter para onde correr. As janelas estavam trancadas, e o medo me impedia de sequer pensar em fugir. O som das batidas ecoava pelo posto vazio e minha mente rodava tentando encontrar uma solução. De repente, as luzes voltaram. O homem parou de bater, me encarou por mais um momento e então, sem dizer nada, se virou e desapareceu na escuridão. Não consegui dormir depois disso. Assim que meu turno terminou, tranquei o posto e fui para casa, ainda tremendo. No dia seguinte contei tudo a James, que prometeu investigar, mas o homem nunca mais apareceu. Mesmo assim, a lembrança daqueles olhos sem vida e do sorriso sinistro ainda me assombra. Trabalhar no posto à noite nunca mais foi a mesma coisa para mim.